Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nessa aula vamos explorar como utilizar estruturas de controle em Python. Estruturas de controle permitem controlar o fluxo do programa, ou seja, decidir quais blocos de códigos devem ser executados e quantas vezes. E a primeira estrutura de controle que será abordado é o IFIN, elifin e o else. Essas estruturas são conhecidas como estruturas de decisão. Elas permitem que o programa escolha quais códigos devem ser executados com base em uma determinada condição. Se for verdadeiro, executa o que estiver dentro do if. Se for verdadeiro o que estiver dentro do else if, executa o que estiver dentro do mesmo. Se não, executa o que estiver dentro do else. Vamos ver agora na prática. Crie um novo diretório com o nome de aula 04. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixe o link para acessar a playlist completa. Dentro desse diretório, crie um arquivo com o nome de app e a extensão do arquivo. Já acesso esse diretório. Para isso, venho em terminal, novo terminal, executo o comando cd, em seguida o nome do diretório, aula 04. E estou agora dentro desse diretório. E próximo passo é trabalhar com estruturas de decisão. Eu coloco o comentário porque assim você tem o comentário indicando para que serve esse determinado código. E será utilizado o IFIN, o elifin, depois o else. Começo primeiro com o IFIN. Crio uma variável que recebe a nota 85. Próximo passo é se nota, pego o que está dentro da variável, for maior ou igual a 90, então execute o seguinte código. Coloco simplesmente um print e indico que se é 90, a nota é A. Deixo simplesmente esse texto. Nota é 85. Primeiro eu coloco 95. Ele deve imprimir nota A. Executo o comando Python e indico que é o arquivo app e a extensão do arquivo. Imprimiu nota A, porque é 95, mas se eu colocar 85, clico na seta para cima para recuperar o comando, não imprimiu nada, porque não acessou o if. Eu acrescento uma condição: se não acessar o if, acessa o else e por padrão deve imprimir o seguinte. Eu coloco a frase nota, neste caso será a nota D. Executo novamente Python app e imprimiu nota D. Mas a nota 8,5 é nota B. E quem tirar nota acima de 7 e menor que 8 deve ter a nota C. Como eu faço isso? Para isso, eu utilizo elif. Pego nota, se for maior ou igual a 80, então deve executar este print. Neste caso, será a nota B. Testo se realmente será impresso. Executo nota B. E se tirar maior do que 7, coloco maior ou igual a 7 ou 70, deve imprimir o seguinte. Neste caso é a nota, eu coloquei AB, então aqui é a nota C. Eu coloco 75 porque será maior do que 70. Executo este programa, nota C. Se eu colocar a nota 70, conferir, também a nota C, porque é maior ou igual. Mas se eu colocar 60, executo novamente, letra D, nota D, porque é menor do que 70, não acessou nenhuma dessas condições, acessou este else. Próximo conteúdo a ser abordado é estrutura de repetição, isto é, o for e o while.
Através dessas estruturas, eu posso indicar quantas vezes um determinado bloco de código deve ser executado. E para ver na prática, primeiro coloco um comentário que eu quero trabalhar com estruturas de repetição. E o primeiro que será abordado é o for. Coloco exemplo de for, em seguida a palavra looping. E crio uma variável com o nome de frutas. Depois, esta variável recebe uma atribuição simples, uma lista. Primeira é a maçã, depois a segunda fruta vai ser essa daqui, e a terceira esta. Agora que eu tenho esta lista, eu quero percorrer esta lista. Para isso, utilizo o laço de repetição for. Primeiro, percorro a lista e atribuo os dados em fruta. Fruta possui as informações da fruta e eu quero percorrer a lista frutas. Próximo passo é só imprimir. Print e pego o que está dentro de fruta, porque frutas possui a lista inteira. Fruta só possui os dados de uma única fruta. Testo no terminal, executo o comando para executar o Python e imprimiu. Tenho a primeira, segunda, terceira fruta. Conseguiu percorrer a lista com sucesso. Também o próximo laço de repetição será o while. Coloco a palavra exemplo, depois while e é um looping. Para isso, crio uma variável com o nome de contador e esta variável contador é inicializada com o valor 1, uma atribuição simples. Pego a palavra reservada, while, para criar o laço de repetição e, enquanto o contador for menor ou igual a 5, então ele execute o seguinte código. Coloco o print, deve imprimir a quantidade de convidados. A quantidade de convidados que já acessaram um determinado local. Pego a variável contador, é ela que eu quero que seja impresso. E toda vez que passar pelo while, será incrementado. Quem assistiu à aula anterior viu eu abordando este operador. Ele pega o que o contador já possui e acrescenta mais esse respectivo valor. CLS para limpar, executa o comando, convidado 1, 2, 3, 4, 5 significa que acessou corretamente. Apresentei como utilizar o laço de repetição while e agora será abordado o break, continue ou passe. Enquanto você não estiver implementado uma funcionalidade, você quer indicar que continue, passe sem fazer nada. Vamos abordar agora esses dois. Coloco um comentário indicando que eu quero trabalhar agora com os comandos de controle de fluxo. E crio uma variável com o nome de números, recebe uma lista, vai ter os seguintes números: 1, 2, depois o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e também o número 9. Já é o suficiente. E utilizo o break. Quero criar um exemplo para vocês compreenderem como funciona o break. Pego o for, laço de repetição. Toda vez que ele passar pelo for, vai ter os dados de um único número e quero ler os números que estão dentro de números, dentro desta variável. E verifico se o número que eu estou atualmente ele for igual a 7, significa que chegou ao número que eu quero. Simplesmente deve dar um print e imprimir, e deve imprimir a frase, somente coloco um acento, agora sim, número 7,
encontrado, porque eu quero encontrar este número. E depois que encontrar, eu quero interromper o loop. E para interromper, eu utilizo o break, pause o processamento. Mas, enquanto não acessar este hífen, observem que eu estou colocando na mesma coluna do hífen, deve imprimir o número. Assim, ele vai imprimir o número até o 7. Quando chegar no 7, deve parar, deve sair do for. CLS para limpar e executo o comando. Aumento o tamanho, só para vocês conseguirem visualizar melhor. E acessou o for, primeira vez, número 1. Número 1 é igual a 7? Não. 2 é igual a 7? Não. Continua imprimindo aqui. 3 é igual a 7? Não. 4, não. 5, não. 6 não é igual. Agora, 7 é igual a 7? Sim. Deve imprimir esta frase, número 7 encontrado, interrompendo o loop break, para interromper o looping quando conseguiu encontrar o número desejado. E o próximo exemplo, agora eu quero com o continue. Vamos ver qual é o comportamento dele. Também o for, toda vez que ele passar pelo for, vai ter os dados de um único número e utiliza a palavra in e em seguida esta função e indico que deve ser de 1 até 10. E verifico se número, aqui vou ter os dados de um único número, se este número, se eu dividir ele por 2 e o resto for 0, também apresentei na aula anterior, o resto, se for o resto, continue. Quer dizer que não pode fazer o processo que estiver abaixo. Qual é o processo? É o print. E o print vai ser número, somente faltou o acento, agora sim, número ímpar. Quando for número par, se é número par, continue. Isto é, não deve imprimir aqui o print. Vamos ver se funciona. Só antes eu quero também imprimir o número, porque assim vocês conseguem visualizar melhor. Executo o projeto e ele imprimiu. Número ímpar, exato, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Mas quando era par, aqui eu estou recuperando os números pares. Se é um número par, ele pula a interação para o próximo número. Inclusive, coloco um comentário, porque assim vocês compreendem melhor. Pula a interação para números pares. Ele vai pular, ele não deve continuar o processo. Só um comentário, não vai interferir em nada. Assim eu apresentei para vocês os comandos relacionados a controle de fluxo. Mas no slide eu também citei que tenho pass. Para isso, utilizo o laço de repetição. Número vai ter os dados de um único número e eu quero gerar uma quantidade de número, será entre 1 e 5. E dentro deste for, implemento o seguinte: se o número for igual a 3, então ele deve passar. Coloco o pass. Se não, else. Neste else, ele deve imprimir o número. Somente o número 3 que ele vai acessar o if. Primeiro número, depois indico qual é o número real que eu estou manipulando. Executo o projeto. Primeiro eu limpo, só para vocês verem, e próximo passo, executar. E imprimiu 1, 2, cadê o 3? O 3, ele acessou este if. Quando ele acessou este if, encontrou este pass. Quando encontra o pass, não faz nada, mas permite que o código continue funcionando. Esta função ela é utilizada quando você não implementou uma funcionalidade e você quer que passe e futuramente você vai implementar.
mas raramente você utiliza este pass. A maioria das vezes é o break e continue. Eu só apresentei esse aqui para vocês compreenderem para que o mesmo serve. Inclusive colocar um comentário. É o exemplo de pass. Abordado estruturas de controle, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas sobre Python.